Olá, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Geração JC. Se você ainda não me conhece, sou Roberta Marassi, estou sempre aqui falando de assuntos que interessam a você, que é um jovem cristão. E hoje o assunto é bom, hein? Vamos falar de missões um pouquinho? É o mandamento do Senhor, está lá em Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E você, está pregando? De repente, o seu chamado aí não é só para ir em algum lugar, você pode evangelizar na sua escola, na sua faculdade, no seu curso. Seus amigos aí na internet, passa muito tempo na internet, né? Então não perca tempo não, comece a falar de Jesus. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que é abençoado, ele sabe muito sobre missões, o currículo dele é extenso, então eu vou falar algumas das funções dele, tá? Ele faz parte do Conselho Nacional de Missões, é presidente do Conselho Consultivo da Sename, que é a Secretaria Nacional de Missões, coordenador de missões no Distrito Federal também pela Sename. Seu nome? Pastor Pedro Inácio da Silva. Paz do Senhor, pastor, tudo bom? A paz do Senhor, irmã Roberta, é uma satisfação estar aqui convosco e eu louvo a Deus porque esse tema realmente é muito palpitante. Seja muito bem-vindo, eu já estou fazendo o convite para voltar quantas vezes quiser, pastor. Ok. Pastor, eu já quero ir direto numa pergunta. Quando que surgiu o seu interesse, o seu desejo por missões? Eu vim de uma igreja tradicional e nesta igreja tradicional eu ouvi uma pregação de um pregador pentecostal e ele exortava a igreja sobre obra missionária. E a partir daquele momento, então, aquilo me tocou profundamente e eu passei a estudar esse tema e desejar fazer a obra de Deus. Alguém da tua família te inspirou a chamada missionária? Alguém já trabalhava com missões? Era alguém evangélico? Não, eu fui o primeiro a me converter na minha família, né? Fui o primeiro a decidir por Cristo, mas aquele impacto que eu tive com a palavra de Deus foi muito grande e aquilo que eu experimentei do novo nascimento eu queria passar para outras pessoas. E com isso, eu coloquei como objetivo que um dia eu seria um missionário e passei a estudar o tema e me preparar para ir ao campo e que depois aconteceu. Quando o senhor teve a certeza da chamada? Eu tive a certeza desde aquele dia dessa pregação, né? Desde essa mensagem eu entendi que eu precisava de fazer a obra de Deus. E comecei a trabalhar pregando o evangelho lá na minha escola, né? Na época eu fazia ensino médio, e eu comecei a pregar naquele colégio, fazendo reuniões nos intervalos. Ali ganhamos várias pessoas para Cristo, que hoje são pastores inclusive, né? E eu comecei a ter gosto por aquilo, mas eu queria ir mais além, não era só aquele evangelismo, eu queria ir mais além. E com o passar do tempo, Deus então me deu a oportunidade de ir ao campo missionário e isso até hoje é muito patente na minha vida. Agora, é fácil a gente detectar em alguém que ele tem uma chamada missionária? Como é que a gente pode detectar que um jovem tem assim um pezinho em missões? Olha, talvez o que eu vou dizer vai até chocar alguns, mas se nós obedecermos a palavra de Deus, logo todos têm esta obrigação de tornar conhecida a mensagem da cruz, não é? Agora, é claro que existe aqueles que têm uma chamada específica, não é? Mas o meu conselho para a juventude e para quem está nos assistindo é que deva pregar a palavra do Senhor e à medida que Deus vai abrindo as portas, entre por elas. Vão fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Como diz até o maestro na minha igreja, a gente tem que resgatar almas do inferno para povoar o céu. Com certeza, com certeza. Pastor, o que é fundamental na vida de um missionário? Obediência à palavra de Deus, isso é essencial, né? É se encher do Espírito Santo, é se encher de Deus. Encher de Deus, sempre brinco, devemos nos encher de Deus até a tampa, não é? Devemos estar cheio de Deus, porque você, estando cheio de Deus, você tem amor para transmitir o verdadeiro amor de Deus, o amor de Jesus. Então, é se encher do Espírito Santo para levar a mensagem da cruz.
E qual o primeiro projeto que o senhor participou assim, na área de missões? Bom, especificamente como missionário, né, eu saí do Distrito Federal, eu morava no Distrito Federal e por causa da obra de Deus eu tranquei faculdade, saí do emprego, tinha um excelente trabalho e saí do meu emprego. Na mesma data que a gente estava embarcando, era no mês que a gente ia embarcar, a Caixa Econômica Federal ela convocou a minha esposa para trabalhar e ela também, por ter chamada de Deus, ela também aceitou o desafio, não aceitou o trabalho, a convocação da Caixa Econômica, e juntos nós fomos para o meio da floresta amazônica, né, e nós fomos pregar a palavra de Deus, e lá nós passamos 5 anos morando no Brasil, mas era fronteira com a Colômbia, e de um lado do rio era Brasil, do outro lado era Colômbia. E lá nós fizemos a obra do Senhor por esses 5 anos e da maneira que Deus nos mandou para lá, Deus nos mandou de volta para Brasília. Tá? Então, essa coisa de obra de Deus na nossa família, minha esposa, meus filhos, é muito forte, graças a Deus. Eu ia lhe perguntar isso, se alguém agora da sua família que antes não tinha, né, ninguém envolvido com missões, e como é que é agora a sua família com missões? Olha, surpreendentemente, a minha filha, ela teve uma filha, minha neta, naturalmente, e a minha neta hoje, com 15 anos de idade, ela está evangelizando no colégio, e 2018, a minha neta, juntamente com seus colegas de colégio, eles conseguiram evangelizar e levar a Cristo para mais de 50 jovens do seu colégio. Tá? Foi algo assim impactante mesmo, muito bacana. Que bênção. Pastor, agora conta para a gente uma experiência do senhor no campo missionário. Nós fomos para a cidade de Quari, a princípio, quando chegamos lá no estado do Amazonas, nós fomos para a cidade de Quari. Na cidade de Quari, nós tivemos a oportunidade de ir a um vilarejo que lá chamam de comunidade de Itapéua, é um nome indígena, e nessa comunidade nós, durante uma semana que ficamos ali, eu cheguei de carona, fui numa canoa com um ribeirinho, ele me deixou na beirada do rio, e quando eu fiquei naquele barranco, aí aquele moço da canoa, que também era um crente, ele me perguntou, mas e o senhor vai ficar aonde? Eu falei, não sei, fiquei na beira do barranco com uma mochila na mão, com alguma literatura nessa mochila e algumas roupas. E ele se despediu e ficou muito preocupado comigo e disse, olha, eu vou ficar orando para que Deus te abençoe. E ele se despediu e desceu o rio, e eu subi aquele barranco orando a Deus e dizendo, Deus, se verdadeiramente o Senhor me tem chamado para ser um missionário, então suba comigo nesse barranco e eu quero ver o Senhor salvar, curar e libertar vidas aqui. Ok, quando eu estava no alto do barranco, eu ainda virei, cenei para eles e eles sumiram o rio abaixo e eu fiquei ali naquele barranco sem saber para onde ir, o que fazer. Mas quando eu me virei, aí havia uma senhora que estava me observando e aquela senhora se dirigiu a mim e disse, moço, como é que o senhor chegou aqui? Aí eu disse, eu peguei carona com o Joaquim Maria, que mora lá embaixo. Ela disse, conheço. E o que o senhor veio fazer? Eu disse, eu vim pregar o evangelho. E ela disse, mas o senhor é pastor? Eu falei, não, eu sou um presbítero. E ela disse, mas o senhor não prega o evangelho? Eu falei, prego, então o senhor é um pastor. E eu até brinco que naquele dia eu fui consagrado. E naquele momento ela disse, o senhor prega o evangelho mesmo? Prego. Então venha para minha casa. E eu fui para a casa daquela senhora, e vou resumir aqui porque tem muitos detalhes, mas eu me hospedei na casa daquela senhora, ela me deu alimento, me alimentei, porque já era 2:30 da tarde, me alimentei, peixe com farinha, que é o prato do dia, né? Só peixe com farinha que eles comem, e aí comi aquilo, e o certo é que com uma semana de trabalho,
Jesus havia salvado 39 vidas naquela vila, para a glória de Deus. Ok. Quando eu peguei uma outra carona e voltei para a cidade. Cheguei na cidade, era domingo, já depois da escola dominical, e aí eu me dirigi ao pastor da cidade e disse para ele, olha, cheguei lá muito alegre, olha, 39 almas aceitaram a Jesus, estou muito radiante. Ele disse, então você vai pregar hoje à noite? Eu disse, não, eu preguei a semana toda lá sozinho. E ele disse, não, você vai pregar hoje à noite e vai dar o testemunho. Eu preguei a palavra de Deus naquele domingo e algumas vidas aceitaram a Jesus novamente ali naquele culto, mas quando eu terminei de pregar, que me assentei, aí veio um obreiro, se dirigiu a mim e ele disse, eu preciso de falar contigo agora. Aí eu falei, não, espera terminar o culto. Ele disse, não, é agora, não posso esperar. E aí eu saí, fui a uma sala com ele e ele disse, olha, você sabe que fui eleito vereador? Eu falei, sim, eu fiquei sabendo. Ele disse, eu vou te contar rapidamente a minha história. Quando ia ter a convenção do partido, eu disse a Deus, se eu fosse eleito, eu daria o primeiro salário para a obra de Deus. Ok. Aí veio a convenção, saí candidato e quando estava faltando 15 dias para a eleição, aí eu não me sentia seguro que iria ganhar. Aí eu fiz outro voto a Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor me der a eleição, o dia que o evangelho entrar em Itapeva, eu vou financiar a construção de um templo. E isto era 22 de novembro, e aí ele foi eleito o candidato mais votado, não obstante ser um jovem de 23 anos de idade, foi o mais votado daquele município, e aí ele estava sem saber o que fazer. Eu ganhei, mas não tomei posse, por conseguinte não tenho o primeiro salário, e agora o evangelho já entrou em Itapeva, e agora o que eu vou fazer? E ele estava realmente preocupado. Eu disse, vamos respeitar o pastor da igreja. Chamamos o pastor da igreja, o culto tinha terminado, chamamos o pastor da igreja, e o pastor da igreja disse, depois de ouvir a história dele, o pastor disse, eu não mandei você votar, você votou, você tem condição, então pague aquilo que é mais caro. E ele então disse, olha, então eu vou financiar a construção de um templo. E Roberta, com 1 mês e meio que nós estávamos no campo missionário, Deus nos deu a primeira igreja e nós construímos aquela igreja para a glória do nome do Senhor. Então, foi um grande mover de Deus ali naquela região. Amém. Eu quero perguntar mais algumas coisas, pastor, mas está na hora do nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não, hein? Enquanto eu te adorar. Rafael Dias, a nova voz de adoração. Garanta já o seu CD Além do que Imaginei, de Rafael Dias, disponível no 0800 021 7373, no cpad.com.br ou no iTunes. CPAD Music, o som da palavra. De volta com o programa Geração JC aqui na TV CPAD e o tema de hoje é missões. E você, tem feito missões lá no seu bairro? Tem falado de Jesus para aquele seu amigo? Então vamos ficar ligadinho aqui nesse bloco que a gente está com o pastor Pedro Inácio. Pastor, eu já quero saber do senhor o que um missionário não pode ter. Eita, essa pergunta é forte, hein? O missionário não pode ter medo. Por quê? Porque se ele tem medo, ele deixa de confiar. E se ele não confia, Deus não vai lhe ajudar. Então, não pode ter medo. Dificuldade vem.
temores, aflições, lutas, pelejas, isso sempre acontece. Tá? Mas ele não pode ter medo, ele tem que se propor a fazer a obra do Senhor nosso Deus, levar a mensagem que liberta, que transforma a vida do vil pecador. Então, e confiar naquele que mandou ele, né? Com certeza. Está garantido. Está garantido, não pode ter medo. Amém. Pode vir tribulação que ele está ali firme e forte. Com certeza. Conta pra gente, pastor, uma dificuldade na vida missionária. Olha, a principal dificuldade que tive, e aí se deveu muito à falta do envolvimento da igreja. Tá? A principal dificuldade que eu tive foi a solidão. Estar no campo missionário. Na minha despedida para o campo, foram umas 40, 50 pessoas no meu embarque. Vá, o Senhor é contigo, olha, vai dar certo, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar. Ok, fui. Só que depois, a solidão lá no campo, sem comunicação, sem contato, sem respaldo, isso nos trouxe uma grandiosa dificuldade. Então isso foi muito difícil para a gente superar. Então, eu peço que você transmita para os seus ouvintes que não deixe de fazer contato com quem está no campo missionário. Uma carta, um e-mail, uma mensagem, não é? Uma comunicação, isso faz total diferença, porque isso vai trazer ânimo para o missionário. Uma vez, inclusive, eu vi um testemunho, era até uma pessoa conhecida, que o irmão dessa pessoa escreveu para um missionário falando que estava orando por ele e tal, e logo depois ele recebeu uma resposta, dizendo que aquilo era a resposta de Deus, porque ele estava a ponto já de desistir de tudo, de voltar para o Brasil, largar tudo, que ele não estava mais aguentando, mas que aquilo ali foi um refrigério, um acalento, né? Que eu sempre digo que é uma das maneiras de fazer missão, é incentivar quem está fazendo. Né? Não só orar, né? Não só mandar dinheiro, mas estar ali junto, exatamente. Né? E pastor, qual o projeto que o senhor está trabalhando agora? Olha, nós estamos hoje com um grande desafio. Hoje eu estou pastoreando no entorno do Distrito Federal, uma região onde há invasão, há pessoas de baixa renda. Claro, a cidade é diversificada, mas tem classe alta e classe média, mas há esses investimentos em regiões onde ninguém quer ir, e nós estamos fazendo. E com relação à obra missionária, nós estamos investindo no trabalho na Argentina, também no Chile, e nós temos trabalho na Turquia, e são diversas as frentes que nós temos, não é? E eu acho que a igreja não pode ficar alheia a esta necessidade gritante que é anunciar a volta de Jesus. É um mandamento, né? Um mandamento. Pastor, e os projetos para o futuro? Já tem algum projeto já saindo do papel? Olha, nós estamos, inclusive ontem tivemos reunidos aqui com o Conselho Consultivo da Sename, e tivemos 118 projetos das igrejas do Brasil, não é? E tivemos que analisar 30 projetos que a Sename estará ajudando a essas secretarias de missão para que eles implementem as suas frentes de trabalho, e nós estamos com isso administrando esses projetos para que venham se tornar realidade. Tá? Então, isso é claro que diante da Sename. Tá? Agora, em termos de igreja local, estaremos continuadamente levando apoio e assistência aos missionários que já temos. Pastor, a gente ainda agora falou sobre uma das dificuldades da vida missionária, que é a solidão. E quando o missionário está longe da família, longe de tudo, né, e bate a saudade, o que ele deve fazer? Olha, é depender de Deus. É depender de Deus, e eu tive experiências marcantes quanto a isso. No meu primeiro aniversário no campo missionário, que lá estava já há alguns meses, e
naquele dia eu sofri bastante, porque era acostumado na igreja aqui, né, a igreja onde eu estava congregando, aonde tinha bolo, salgadinho, refrigerante, festa, comemoração, confraternização. Mas naquele dia não tinha nada, não teve nada. E eu fui para a presença de Deus e eu fui orar. E eu fui orar e reclamar para Deus. Naquele dia eu disse: Deus, eu estou longe da igreja amada. Eu estou longe da família que me ama. Eu estou longe dos amigos. E quando eu ia reclamar mais alguma coisa, dos céus Deus bradou e eu ouvi a voz do Senhor. O Senhor disse: mas eu estou contigo. Então, não há outra maneira a não ser buscar a presença de Deus. Tá? Deus supre todas as nossas necessidades. Pastor, o senhor já contou um testemunho para a gente, mas o senhor lembra de algum outro que tenha ali marcado lá no campo? Sim, são diversos os testemunhos, a provisão de Deus, né? E eu quero compartilhar esse último testemunho. Quando nós estivemos na igreja na cidade de Quari, após uma escola dominical, um casal pediu para falar comigo e com a minha esposa. Terminou a escola, nós fomos atender aquele casal. Aquele casal estava a ponto de se separar e aquele casal nos tomou bastante tempo, mas no final da conversa eles saíram abraçados da igreja. Então isso para mim foi muito bacana. Mas despediram e se foram. Quando estão saindo, aí a minha esposa me disse: olha, não tem nada para o almoço. Eu disse: como assim nada? Ela disse: não tem nada para o almoço. Eu falei: mas nada, nada? Ela disse: não, tem ovos, tem banana e tem farinha. E aí eu não podia deixar a peteca cair. Aí eu disse: muito bem, frita banana, frita ovos, a gente come com farinha, não é? E, ok, nós saímos, fomos para casa e então ela preparou daquela maneira, banana frita, ovos fritos com farinha, e foi a nossa refeição naquele domingo. Terminada aquela refeição, peguei um livro, sentei numa cadeira e chegou na minha casa um jovem que tinha aspiração de ser um obreiro, de ser um missionário. E aquele jovem, ele chegou para mim e disse: missionário, o que você comeu hoje? E eu disse: logo hoje ele foi perguntar o que eu comi. Não posso mentir. E eu não posso mentir. Aí eu peguei, cobri o rosto com um livro, assim, como que estivesse lendo, e disse: ovos fritos, banana frita com farinha. E fiquei aguardando. E ele andou para lá e para cá, dentro da minha casa, ele tinha liberdade. E aí ele virou para mim e perguntou: missionário, como é que se cumpre isso aqui? Havia na parede uma flâmula: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele disse: como é que se cumpre isso aqui? Eu parei, tirei o livro e olhei: o Senhor é meu pastor. Falei: cumprindo, ué. Aí ele me deu de dedo e disse: eu duvido que num domingo lá em Brasília o senhor comesse ovos fritos, banana frita com farinha. Então como é que se cumpre isso aqui? Eu fiquei apavorado, mas Deus peleja por nós. Naquele momento, Antônio Pereira, que tinha saído do alcoolismo, Antônio Pereira aceitou a Jesus numa feira. Ele era um bêbado e ele aceitou a Jesus lá numa feira. Antônio Pereira, ele trabalhava comprando produtos e vendendo na feira. Ele pegava a sua canoa, ia lá no Ribeirinho, comprava farinha, comprava abóbora, comprava mandioca, vinha vender na feira. Terminava de vender, ele enchia a cara de cachaça e caía pela rua e perdia o que tinha. Mas naquele dia que o evangelho foi pregado naquela feira, ele aceitou a Jesus. E aí a vida de Antônio Pereira foi mudada.
E Antônio Pereira continuou na mesma profissão, comprando produtos, vendendo na feira, só que agora ele não gastava mais, não desperdiçava o seu dinheiro. E aí daqui a pouco ele combina com a esposa, eles compram um barco. Ele tinha uma canoa, agora compra um barco maior. E aí ele vai em locais mais distantes, compra quantidades maiores e o volume do seu negócio foi aumentando. Com o passar do tempo, aí ele disse para a esposa, e a esposa, quando viu a transformação da vida dele, disse: eu preciso ir para a igreja também. E ela foi para a igreja e se converteu com as suas crianças. E aí Antônio Pereira combinou com a esposa para que estabelecessem uma mercearia. Eles venderam aquele barco, compraram um terreno e estabeleceram uma mercearia. Quando alguém chegou lá e perguntou qual vai ser o nome dessa mercearia, e ele diz Mercearia Jesus Me Deu. Olha o nome da mercearia, Jesus Me Deu. Mas como é esse? Que nome estranho é esse? Ele disse: não, porque antes de Jesus eu não tinha nada, mas agora eu quero testificar que ele me deu essa mercearia. E o certo é, naquele domingo, Antônio Pereira, ele tinha ido para a escola dominical, terminada a escola, ele foi para a sua mercearia, abriu a sua loja e ele foi negociar. Porém, eu não sabia que a loja dele estava aberta, senão eu teria ido lá comprar alguma coisa, porque o comércio nessa cidade, ele fecha totalmente no domingo. E aí, o certo é que, quando aquele jovem me pergunta como é que se cumpre isso aqui, eu não tive resposta, mas Deus trabalhou por mim. Naquela mercearia, o Antônio Pereira ouviu a voz de Deus, quando Deus disse para ele: prepare um rancho. E para o amazonense, preparar o rancho é como que ir ao mercado e fazer compras. E ele então pegou lá um grande saco de nylon e colocou vários tipos de alimento, né? Carne de lata, farinha, colocou café, margarina, cebola, batatinha, e encheu aquilo. E a esposa dele perguntou: para quem que é? Ele disse: não sei. Aí fecharam a loja, montaram na sua motocicleta, e quando eles estão indo para sua casa, Deus fala de novo para ele: Pedro Inácio, quando o jovem está com o dedo no meu nariz, como é que se cumpre aquilo ali? Aí ele chega buzinando, e eu, graças a Deus, me safei do rapaz, fui lá para atendê-lo. Ele disse: eu trouxe umas coisinhas para você, e me entrega aquele saco de nylon cheio de alimentos. E aí eu peguei, coloquei em cima da mesa, ele se foi, e aí a minha esposa sai da cozinha: o que é isso? É alimento, vamos olhar. Abrimos, e aí eu pude dizer para aquele jovem que queria ser obreiro, ser um missionário: isto aí, ó, se cumpre assim. Amém. O Senhor é o meu pastor. Amém. E nada me faltará. Amém. Esse é o testemunho. Amém. Você está impactado como eu? A vida de um cristão é assim, né? A gente não consegue explicar Deus, ninguém explica Deus, mas Ele nos surpreende, está ali sempre suprindo as nossas necessidades em todos os momentos. Então, pastor, tem mais perguntas. Eu quero que o senhor dê um conselho para aquele que quer ser um missionário, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, e você não sai daí que a gente já está voltando. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD.
Estou voltando aqui na TV CPAD, o programa Geração JC, para você que ainda está aí ainda impactado ainda com o mover de Deus na vida do pastor Pedro. Compartilhe esse vídeo aí com quem está precisando ouvir um pouquinho do Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor quer falar com alguém aí, hein? Então vai enviando, compartilha com todos os seus amigos, que com certeza o Senhor vai fazer a obra, eu creio nisso. E pastor, eu já quero lhe pedir já um conselho. Aquela pessoa lá que sabe que tem a chamada, mas não sabe por onde começar. O que ela faz, pastor? Olha, isso foi um dilema também na minha vida, né? Como jovem, quando eu tinha segurança que tinha a chamada e procurei o meu pastor. Meu pastor na época não sabia, porque também esse tema era muito irrelevante, né? E o meu pastor não sabia, depois eu fui descobrir que ele não sabia como me dar essa resposta, porém eu fui estudar, não é? Eu fui estudar sobre, e graças a Deus que Deus teve misericórdia e me encaminhou pessoas com conhecimento e me deram condição de que eu chegasse à obra missionária. O meu conselho para aquela que tem a chamada de Deus, tem vontade de fazer, não é? É que procure o seu pastor. Se através do seu pastor você não tiver resposta, a pessoa não tiver resposta, então procure uma secretaria de missão, pessoas envolvidas. Hoje em quase todas as igrejas tem pessoas envolvidas com obra missionária. Essas pessoas lhe darão norte para que a pessoa siga então dentro da vontade do Senhor nosso Deus. Então é através de secretarias de missões das diversas igrejas que temos no Brasil. Amém. O pastor Pedro Inácio, ele foi o primeiro presidente da UNEMAD? Não, UMADEB. UMADEB, desculpa, pastor, eu estava certinho aqui na minha cabeça, que é a União das Mocidades das Assembleias de Deus de Brasília. Eu sei o significado, só não sabia falar a sigla. Pastor, naquela época já tinha dificuldades em liderança de jovens, né? Mas, de repente, umas dificuldades diferentes das de hoje. O que o senhor pode falar sobre essa diferença de dificuldades na liderança de jovens? Olha, é interessante aqui, muda-se as dificuldades, mas o inimigo é o mesmo, não é? O inimigo é o mesmo. Agora, é claro que a estratégia do inferno hoje contra a juventude é de maneira bem diferente do que foi na minha geração, não é? Mas o meu conselho é que é aquilo que diz a palavra do Senhor, não é? Eu quero até citar lendo, não é? A palavra de Deus, ela nos diz: eu vos escrevi jovens porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Não é? Então, eu quero dizer para o jovem, eles são fortes. Eu quero me dirigir a você. Você é forte na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele, Deus, vai te fortalecer, vai te dar ânimo e você fará uma grande obra para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém. Pastor, o senhor tem visto que hoje em dia a juventude ela está envolvida com missões? Olha, o percentual não é tão grande, não é? Às vezes até oram, às vezes até desejam, às vezes contribuem, mas o envolvimento da juventude em si é um índice pequeno, tamanho a necessidade que nós temos de fazer a obra do Senhor nosso Deus. Então, eu vejo muitos jovens fazendo N planos, mas não tem plano com a obra missionária. Isso, como pastor de igreja que sou, eu vejo a juventude da igreja onde estou, exorto para que se preparem, e a gente dificilmente encontra pessoas dizendo: olha, eu quero ser um missionário, eu quero ser um obreiro da seara do Senhor. Então, o meu conselho é que tenham a obra missionária como projeto de vida. Como projeto de vida. Como eu disse no princípio, eu para ir para o campo missionário, deixei faculdade, deixei o meu trabalho
mas eu nunca tive necessidade de nada, ou seja, nunca tive falta de nada, porque Deus proveu todas as coisas para a minha vida. Infelizmente tem tido muitas festas, muitos congressos, Sim, né? muitas. E muita gente pregando já para crente, né? E não pescando lá no mundo, lá, né? Essa coisa no Brasil, a Brasil afora, não é? Muitas festividades e pregações só para crentes, e só pregações de autoajuda, mas nós temos que buscar a ajuda do alto. Ajuda do alto para que a gente vença e seja ganhador de alma para a glória de Deus. Não tem nada melhor do que ganhar alma para o reino de Deus. Verdade. Pastor, eu também tenho visto algumas pessoas, algumas igrejas fazendo até evangelismo virtual. O que o senhor diz sobre isso, sobre evangelismo virtual? Tem até alguns que consagram um sábado só para isso, né? E espalhar para um monte de amigos, colegas, mensagens bíblicas, mensagens de Deus mesmo. Roberta, você citou agora há pouco a tempo e fora de tempo. Não é? Nós temos que usar todo o tempo, todos os meios, todas as ferramentas para alcançarmos as almas que estão perdidas. Não é? E existem N formas de se levar a palavra de Deus. Nós não podemos perder mais tempo. Jesus está voltando e nós precisamos de povoar o céu e esvaziar o inferno. Amém. Pastor, eu só tenho agora a lhe agradecer por participar aqui do programa. Já faço novamente o convite para quando o senhor estiver passando por aqui, não se esqueça de nós. Passe por aqui para dar uma palavrinha, para trazer de repente algum projeto, se tem algum projeto novo de missões ou até mesmo nos jovens na sua igreja. Por favor, esse canal aqui está aberto para o senhor, pode voltar quando quiser. Ok, Roberta, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes e obrigado a todos. Amém. E você que está aí, parado aí do outro lado, meu irmão, vamos levantar dessa cadeira, vamos levantar desse sofá, levanta e vamos embora fazer a obra. Se você gosta de andar e de repente praticar algum esporte aí diferente, evangeliza lá com os teus amigos. De repente você faz campeonato de bicicleta, sei lá, tem até caminhoneiros de Cristo. Irmão, arruma um jeitinho e vai falar de Jesus. Ganha aí de repente sua família, teu pai aí, ó, tá precisando de ouvir um pouquinho mais de Jesus. Dá um bom testemunho aí, fala de Jesus, que com certeza a gente vai povoar o céu. Muito obrigada por sua companhia, por sua audiência. Fique na paz e te aguardo aqui no próximo Geração JC. Tchau, tchau.